Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Ao Vivo e Diário, a melhor família do mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Passaram bem esse dia aí? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí pelos comentários. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Já entrando aqui, Adelaide. Tudo bem, Adelaide? Gilmara, Vandina. Tudo bem, Vandina? Gilmara. E aí, pessoal? Pamela aqui com a gente. Ótimo. Maravilha. Manu entrando aí também. Manela Mascarenhas. Perfeito. Quem mais está aí? Beleza. Pessoal entrando. Boa. Boa, Vanessa. Tudo bem, Bruna? Cíntia. Maravilha. Perfeito. Se tiverem alguma dúvida aí, se tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, escrevam aí nos comentários, né, pra gente comentar, etc, etc. Tá? E lembrando aqui o nosso número 2199-388-9218, nosso número de WhatsApp, se vocês quiserem fazer alguma ligação, enfim, trocar uma ideia, tirar alguma dúvida, alguma sugestão, então entrem aí, liguem agora que eu já vou atendendo vocês, o telefone está aqui do meu lado. Perfeito. Então, falar hoje, começando aqui já, né, falar sobre um assunto, né, aí o Gustavo falando que teve que fazer um Facebook, não aguentou. Boa, Gustavo, seja bem-vindo aí então, para o nosso programa ao vivo. Provavelmente você só assistir aí depois das gravações, mas é melhor fazer a interação ao vivo aqui, todos os dias, 12h50. Beleza. Então, olha só, pessoal, Júlia entrando aí, tudo bem, Júlia? Pessoal entrando. O que acontece? Você vê que eu atendo aqui uma série de... Tem um contato grande, né, com pais de crianças, com algumas crianças, com adolescentes, sobretudo, né, mais adolescentes jovenzinhos ali do que crianças e tal. E a gente vê eu vejo, pelo menos, vocês reparam a mesma coisa, é um grande fenômeno, né, que é um fenômeno interessante, que uma boa parcela das crianças hoje, elas assistem pouco televisão, né? Assistem menos televisão do que se assistia na década de 80, na década de 90, né? No início dos anos 2000 ali, quando houve ali a expansão das TVs por assinatura, né? Das TVs a cabo, então Cartoon, Nickelodeon, enfim, essas entregadoras de conteúdo e que acabam entregando esse tipo de conteúdo produzido, né? Existia uma epidemia, as crianças viam muita televisão e tinham muito acesso a esse tipo de conteúdo, né? Conteúdo produzido, desenho animado, né? Então, sei lá, Dudu, Du e Edu, Coragem, o Cão Covarde, né? Uma série desses desenhos, né? Que as crianças viam, elas eram expostas, esses desenhos, eles já têm uma estética muito esquisita, né? Eles já têm uns traços, né? Muito estranhos, então já são desenhos que apelam para um surrealismo, né? Um surrealismo que deturpa de algum modo o simbolismo natural das coisas. Então, dificilmente a gente consegue pegar hoje algum desenho animado, né, contemporâneo, que tenha os traços harmônicos, que tenha os traços adequados ali. A gente dificilmente encontra isso hoje. Estou tendo aqui. Alô? Alô? Bem, caiu aqui a ligação. Beleza, depois a gente volta. Dificilmente a gente encontra algum desenho animado que tenha os traços adequados, né? Que tenha os traços harmônicos, né? Como eram aqueles desenhos ali da década de 40, década de 50, do estúdio Disney, por exemplo, né? Você pega a Branca de Neve. A Branca de Neve foi o primeiro longa-metragem, foi o primeiro desenho longa-metragem produzido, né? O estúdio Disney, ele até então, ele fazia pequenas vinhetas, né? O Mickey foi um dos primeiros personagens criado, né, pelo Disney, pelo Walt Disney, e o Mickey, ele entrava, né, um pouquinho antes dos filmes, né, de longa-metragem. Então, como hoje a gente vai na sessão de cinema, né, e tem lá os trailers que passam antes, né, tem uma animaçãozinha ou outra e tal. O Mickey, foi feito para isso, né? Ele era apresentado, né, com um curtazinho, né, um pequeno curto, 4, 5 minutos. Ele era apresentado antes dos vídeos, né, dos filmes, dos longa-metragens, mudo, etc., né, ou não já, mudo, sobretudo cinema mudo, eles eram apresentados ali, né, e era isso, né. Depois a Branca de Neve foi o primeiro desenho animado, foi produzido ali na década de 40, né, foi o primeiro desenho animado em longa-metragem, né. O Disney botou uma grana nessa ideia, que o pessoal já achava meio louca, né, muito inovadora e tal, ninguém tinha ousado fazer ainda um desenho em longa, né, de um desenho animado. Os longas, eles eram feitos com atores, né, vivos, etc. O estúdio Disney colocou a produzir e produziu aquela pequena joia, aquela pequena pérola ali que é o Branca de Neve, né? Muito bem feito, um enredo muito bom, né? Quer dizer, todo o simbolismo, todo não, né? Mas
o simbolismo, as alegorias todas adequadas ali, né? Então, um desenho, né, muito, muito satisfatório. Depois vieram, né, os outros desenhos do estúdio Disney, que a gente conhece, né? Então, alguns mais tardios, outros ali logo colados. Então, Fantasia foi um outro desenho, né, muito aclamado pela crítica, porque fez uma mescla, né, entre música erudita e desenho animado. Então, era como se fosse um grande trailer de música erudita. Foi um outro desenho, não sei se vocês já viram Fantasia ou não, as crianças não aguentam ver Fantasia. Fantasia é uma animação para adulto, né? É um grande trailer de música clássica, um grande trailer de música erudita, enfim. Agora, os desenhos mais contemporâneos, os desenhos mais recentes, sobretudo aqueles ali da década dos anos 2000, veiculados pelo Nickelodeon, né, pelo Cartoon Networks, enfim, para essas agências divulgadoras de conteúdo infantil, eles já apresentam uma inversão simbólica muito terrível, né, que eu até falei um pouco sobre esse assunto, sobre o filme Shrek, numa live, né, que eu tinha feito com o professor Carlos Nadalim, que a gente fala sobre, né, Peppa Pig, Shrek, né, como eles invertem todo o simbolismo, né? No Shrek essa coisa está muito, muito deturpada mesmo, né? No Shrek toda a simbólica tá trocada. Então, o monstro é bom, o príncipe que é bonito é mal. Isso cria uma confusão na cabeça das crianças. Essa é uma discussão para outro momento, tá? Mas isso vai de algum modo deturpando, vai de algum modo sabotando o imaginário das crianças, que fica absolutamente confusos, né? Fica absolutamente confuso. As crianças elas ficam confusas, o imaginário é confuso, então elas não conseguem marcar ali o certo e o errado, né? Que o bom e o belo e o verdadeiro têm uma ordem, né? O bom, o belo e o verdadeiro eles têm uma sincronia, eles têm um simbolismo de adequação, né? Então, quando você apresenta para uma pessoa, né, o belo sendo mal, tem um curto-circuito ali na cabeça, na cabeça informação. Então, é necessário uma certa conaturalidade nesses transcendentais, como a gente chama, para que as crianças possam estar bem orientadas. Então, tomar muito cuidado com esse tipo de conteúdo. E o que acontece, né? O que acontece é que nos dias de hoje, eu estou falando dos anos 2000, nos dias de hoje, essas crianças que hoje têm 7, 8, 9, 10 anos, a maior parte do contato dessas crianças não é mais com a televisão. Né? Não é mais com a televisão. A maior parte do contato dessas crianças é com o YouTube. Né? Então, os grandes digital influencers hoje, né? Os influenciadores digitais, eles estão presentes no YouTube. Né? E a gente, às vezes, né, protege nossos filhos de filme, né? Protege nossos filhos de televisão, mas deixa um iPhone na mão dele, deixa um iPad na mão dele, deixa ali o acesso ao computador, né, aberto para essas crianças. Essas crianças vão tendo acesso a toda a sorte de inversões simbólicas, né, toda sorte de inversões simbólicas. Elas vão tendo acesso, né, a formadores de opinião, né, aos digital influencers aí da vida, que acabam deturpando o imaginário da criança de modo muito cru, de modo muito direto, porque o YouTube ele não tem grandes máscaras, né? Não tem aparentemente, né? Não tem uma grande interface ali, né? É uma coisa muito direta, pelo menos é assim que a linguagem do YouTube, ela proporciona isso. A verdade é que não é assim, né? Mesmo esses YouTubers que parecem que estão gravando em casa, tem uma mega produção por detrás, né? De edição, de tratamento de imagem, de iluminação, etc. Mas a linguagem do YouTube é uma linguagem que passa uma coisa bastante direta, né? Então, tem-se a impressão de que o youtuber está ali no quarto dele, gravando do quarto. Acordou e, pum, estou falando aqui com a minha audiência. Então, está ali na sala, né? E, pum, estou falando aqui com a minha audiência, né? Estou aqui comendo meu café da manhã, olha aqui meu café da manhã, tá? Estou aqui conversando com vocês. A verdade é que a maior parte desses youtubers, né? Isso é fachada, né? Isso é fachada. A linguagem do YouTube, ela proporciona isso. Mas existe uma grande produção por trás, existe uma intenção específica, uma grande parte desses digital influencers. E às vezes a gente deixa nossos filhos expostos a isso. Isso é gravíssimo, né? Então, o Felipe Neto, por exemplo, que é um grande digital influencer que fala direto com a criançada, ele é uma pessoa, né, já é velho, tem quase 30 anos, né, tem uma intenção evidente ali, não estou dizendo que não tem que ter, uma intenção econômica evidente ali, né, vender livro, vender peça de teatro, vender né, as peças de teatro dele lá, né, os shows dele de teatro, né, peças de teatro não, os shows lá dele de teatro, se autopromover com seus produtos, claro, ele está fazendo isso. O que acontece é que muitas vezes a gente pegar os videozinhos do Felipe Neto, que parecem absolutamente inócuos, né, é um garoto ali, né, parece um garoto, né, cabelo pintado, colorido, né, roxo, amarelo, verde-limão, etc, né, o que acontece? A gente vê que ele vai passando uma série de valores muito inadequados para as crianças, né? E fala, então você está falando que é inadequado, o que é o certo e o que é o errado? Bem, esse já é o primeiro pensamento deturpado desse digital influencer, né? Que não existe certo e errado, né? Que não existe, né, a noção do verdadeiro, do belo, do bom. Eles arrotam, né? Eles vomitam toda uma linguagem, eles vomitam toda uma ideologia que eles sequer dominam, eles não sabem de onde aquilo está vindo.
Eles veem ali uma oportunidade de mercado e começam a falar com trejeitos, com estereótipos, com certos estereótipos, não só comportamentais, mas de pensamento. Então a gente vê uma série de crianças aqui, todas se comportando do mesmo jeito. Elas fazem um negócio assim, tem os trejeitos. Você fala, cara, mas de onde vieram esses trejeitos dessas crianças? De onde vieram os trejeitos desses moleques? Aí você vai ver o canal, a gente vai olhar o canal, os canais de YouTube, todos esses youtubers, né, esses digital influencers de juventude, eles se comportam mais ou menos do mesmo modo, né? São absolutamente afetados, né? Eles estão gritando, e aí, pessoal, bem-vindo ao meu canal, não sei o que, é uma coisa muito afetada, né? Ninguém na naturalidade fala assim, né? Eles hiperreagem, né? Então, hiperreagem, para fazer graça, eles estão ali, né? Eles precisam de audiência, precisam de seguidores, de followers, etc. Então, tem que fazer graça, né? Então, às vezes, eles estão abrindo, né? Abrir aqui um ovo de Páscoa, né? Porra, você vai abrir um ovo de Páscoa, você come ovo de Páscoa, você brinca com ovo de Páscoa, né? Você brinca com um brinquedinho do ovo de Páscoa, né? Não, mas eles super reagem, é tudo é uma aventura, é uma ideia louca, né? Enfim, é uma hiperreação. Isso vai passando para nossas crianças um certo tônus, né? As crianças vão achando que é assim, elas imitam, é evidente, elas imitam essas criaturas, né? Imitam essas criaturas na idiotice que elas têm, né? Nos palavrões, então todos eles falam bastante palavrão, né? Então, qual o problema com o palavrão? Bem, o palavrão ele é bastante inadequado na maior parte das vezes, por quê? Porque o palavrão, raramente ele é bem colocado, e sobretudo na boca, né, de quem consegue manipular muito bem a linguagem. Muito bem a linguagem. O palavrão ele tem o seu lugar, mas ele pode ser bem usado por aquelas pessoas que dominam muito a linguagem. Bem, o palavrão ele tem uma função estética, e o palavrão ele tem uma função de mudança na cabeça da pessoa, de fazer com que a pessoa acorde, etc, etc, mas ele tem que ser muito bem utilizado. A verdade é que esses digital influencers usam os palavrões à torto e à direito, né? Sem filtro, sem uma intenção, e em nenhuma ocasião, né, sobre nenhum aspecto, são eles que têm que ensinar a utilização dos palavrões para os seus filhos, não é verdade? Quem tem que ensinar a função do palavrão para os seus filhos é você mesmo, que é pai. E pode ser que você ache que é absolutamente inadequado os seus filhos usarem palavrão, né? Sob nenhum aspecto. Por quê? Porque provavelmente vão usar mal o palavrão, né? O palavrão é coisa pra gente que é muito elaborada, muito sofisticada, né? Aí as pessoas conseguem usar o palavrão com muita precisão. Os digital influencers não usam palavrão desse modo, né? Eles falam palavrão à torto e à direito, né? Para um público infantil que não tem capacidade de julgar ainda, né? Não tem capacidade ainda de utilizar a linguagem bem. Então, veja, esses digital influencers, eles estão entrando nas nossas casas, eles estão entrando, né, no celular dos nossos filhos e estão ali educando os nossos filhos, né? Educando. Então estão deseducando. É exatamente isso que eu quis dizer. Estão deseducando. Por quê? Porque estão passando um conteúdo que, muito provavelmente, é um conteúdo que você não autorizaria. É um conteúdo que você estaria muito incomodado, né? Estaria muito incômodo. Você estaria muito incomodado com esse conteúdo que ele está passando. É um conteúdo de a hiperreação, né? Na minha concepção, é o pior disso tudo, né? É o pior que eles passam para os seus filhos, né? Por quê? Porque, veja, o palavrão, de um modo ou outro, você vê ali que a coisa... Você vai corrigir o teu filho falando palavrão. Agora, a hiperreação, os trejeitos físicos, tornam essas criaturas tornam teus filhos, né, os meus filhos, muito afetados, né? Eles já não conseguem mais se comportar no mundo feito uma pessoa de carne e osso, feito uma pessoa de papelão, feito uma pessoa digital. Eles estão como se eles estivessem sempre encenando, né? Estão sempre encenando algo. Eles não estão ali instalados na realidade do jeito mais adequado. E como eu disse, né, essas pessoas, esses youtubers aí, feito Felipe Neto, o Lucas do Inutilismo, né, são uns canais aí que tem uma série de canais com milhões e milhões e milhões de seguidores, né, uma super audiência de público jovem, infantil, óbvio que nenhum adulto aguenta ver aquilo é insuportável, né, não dá, né, a estética da coisa é insuportável, a linguagem da coisa é absolutamente afetada, pode ser que você assista e dê uma risada ou outra, mas você não consegue assistir dois vídeos iguais, é uma repetição insuportável. Você olha os vídeos do Lucas do Inutilismo, né? É um menino aí que tem um canal no YouTube, bastante famoso, né? Muito aclamado, né? Pela molecada, etc, etc. Ele é até engraçado, se você for parar pra ver, é engraçado, um vídeo é engraçado. O segundo vídeo ninguém aguenta mais, porque é igual. Então, nossas crianças elas ficam sendo submetidas a um gênero, eu vou falar aqui, isso aqui é um jargão, né? Não é técnica, mas é um gênero de lavagem cerebral. Né? Eles ficam sendo expostos ao mesmo conteúdo marcado uma e outra vez. O que acontece? Nossas crianças começam a mimetizar aquilo, né? Eles começam a imitar os trejeitos desses moleques, né? Desses digital influencers, que são sempre os mesmos, né? Eles vão criando uma legião de histéricos, né? Nossos filhos eles começam a ficar histéricos, começam a ficar incontroláveis, eles começam a ficar super afetados. Isso não pode fazer bem para ninguém. E esses digital influencers não sabem de onde isso vem. Tem um livro aqui
né, que vale a pena, se vocês têm interesse nesse assunto, é um livro que vale a pena ser lido, é esse livro aqui, ó, Sexual Sabotage, né, da Judith Heisman. É um livro muito interessante mesmo, uma grande parte, né, do caminho, né, dessa sabotagem do imaginário, né, que leva a um certo tipo de conduta, né, uma grande parte dessa sabotagem está absolutamente descrita aqui nesse livro. Esse livro, ele faz realmente, né, uma análise, um estudo muito preciso, muito bem documentado sobre o itinerário, né, Quem foi que pensou esse assunto, né? Qual que era a intenção? Da onde veio essa ideia? Quem que são os maiores agentes dessa sabotagem do imaginário como um todo aqui, mas é claro que a gente pode particularizar e pegar isso aqui para os nossos filhos, né? Como isso aqui acaba conduzindo a um outro fenômeno, que é o fenômeno da pornografia. É claro, a criança tem acesso ali ao mundo digital, né? Ela se habitua a essa linguagem do digital, e é claro, daqui a pouquinho, essas crianças elas vão estar digitando sexo, né? Vão estar digitando palavras no Google e vão acabar caindo em certos conteúdos, esses sim, muito destrutivos, muito inadequados para o imaginário, né? Toda a grande questão da pornografia que aparece com o advento da internet de alta velocidade, ela é absolutamente prejudicial para o imaginário de qualquer um, né? De adultos e crianças, mas sobretudo de crianças que estão com o sistema nervoso ainda em formação. O sistema nervoso da criança ainda está sendo formado, a citoarquitetura neural ainda não está pronta, não está madura. E quando essa criança ela recebe uma enxurrada de dopamina, né? Recebe uma enxurrada de neurotransmissores, oriundos do estímulo visual, né, que tanto a pornografia quanto esses vídeos absolutamente, né, afetados causam, o que acontece? Existe uma mudança na citoarquitetura cerebral, né? Tem alguns estudos científicos que vão demonstrando isso com muito mais consistência. E essas crianças elas acabam tendo um certo padrão de consumo aditivo, tendo um padrão de vício, né? Ficam viciadas nesses conteúdos, ficam viciadas em pornografia, ficam viciadas em joguinhos, ficam viciadas nesse tipo de mídia. E elas acabam, né, por estarem viciadas nesse tipo de mídia, elas acabam olhando para o mundo ao redor, né, olham para o colégio, né, olham para a interação com a família, olham para a interação com os pais, olham para a interação com os amigos, e acabam achando tudo isso meio sem graça, acabam achando tudo isso meio cinza, meio nublado, meio... aqui não tem muita... Elas acabam gostando mesmo, né, porque estão viciadas, acabam gostando mesmo desse tipo de mídia, desse tipo de fenômeno. E aí acabam não podendo aproveitar o que o mundo real pode oferecer, se desconectam e se tornam, né, essa legião de zumbis apáticos. A gente vê hoje, né, até uma série de adolescentes aqui que, enquanto a gente não consegue, de algum modo, reduzir o consumo de pornografia, reduzir o consumo de joguinho eletrônico, reduzir o consumo desses idiotas, desses digital influencers aí da internet, eles continuam apáticos, né? Ou afetados em certo modo, as pessoas ficam afetadas, né? Sempre falam do mesmo jeito, sempre cheio de trejeitos e tal. A gente pode achar bonitinho em algum momento, mas depois se irrita, né? Claro que irrita, porque a criança não está sendo ela não está conseguindo achar a própria personalidade, a própria voz, ela não consegue achar o centro mesmo da sua existência. Óbvio, uma criancinha, ela está formando isso ainda. E aí o que acontece? Essas crianças ficam apáticas, eles ficam uma legião de zumbis. Enquanto a gente não consegue aniquilar, né, a gente não consegue diminuir, por assim dizer, a influência, né, desses digital influencers, né, essas crianças não conseguem de fato melhorar. Elas vão se tornando crianças tristes, crianças apáticas, crianças histéricas por um lado, tristes por outro, e a gente acaba perdendo ali, de algum modo, a nossa capacidade de seduzir, de influenciar para o bem os nossos filhos. Então, toma muito cuidado por isso, porque às vezes a gente tira a televisão, a gente tira os filmes, né, vê ali, né, as críticas de filme, não passa qualquer filme para a criança, mas a criança está vendo um canal do YouTube, que aparentemente esse canal do YouTube é inócuo, né, porque não tem nenhum conteúdo inadequado, né? O digital influencer não está falando de nenhum conteúdo inadequado, mas ele está agindo de modo inadequado, sendo um exemplo inadequado para o teu filho. Esse é o ponto, né? Esse é o grande ponto central. Eu não estou nem falando das propagandas, porque esses digital influencers, eles todos, a maior parte deles não presta atenção na legislação que rege a oferta de propaganda, né? Então, a gente sabe que existe uma legislação que rege a propaganda nos canais de televisão. Então, não se pode fazer propaganda de produtos infantis à torta e à direita. Tem uma legislação própria aí que que rege isso, né? Esses digital influencers absolutamente desconhecem isso, ou não ligam para isso, e fazem propaganda a todo instante. Vendem livro, vendem DVD, vendem camiseta, vendem ingresso para isso, ingresso para aquilo. Eu não estou nem falando desse problema, não, do problema do consumismo. Eu estou falando do problema do modelo. Eles são um modelo que me parece absolutamente inadequado, porque leva os nossos filhos à histeria, como eu disse. Então toma cuidado, preste atenção, fico alerta aqui. Existe uma série de canais, né, muito inadequados desses digital influencer teenagers aí,
que acabam nossos filhos acabam tendo acesso diariamente. Tá bom, pessoal? Se vocês têm alguma sugestão negativa, né? Põe aí o nome, né, dos digital influencers que não são adequados. Você já sabe, puta, citei 2 aqui, o Felipe Neto e o Lucas, do Inutilismo, né? Cita mais aí pra gente ver, né? Pra gente poder ir alertando os pais para que eles possam estar atentos, né? Bem, será que isso é inadequado ou não? Eu falei, para mim, a acessibilidade do meu filho, eu não acho isso aqui inadequado. Eu deixo ver. Beleza, mas saiba, né, que existe esse fenômeno. Tá bom, pessoal? É isso. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.